Fala galera, beleza? Pastor Nelson aqui falando. E é o seguinte, eu tenho um recado para você. Esse mês de agosto é o mês da juventude, né, nas igrejas batistas. E nós estamos aqui na Terceira Igreja Batista também comemorando o mês da juventude. E nós estamos trabalhando esse ano o tema influencers, ou seja, influenciador. E o nosso desejo é que você seja um influenciador na vida de alguém. E nós vamos trabalhar justamente isso, te incentivando a influenciar positivamente, influenciar com o evangelho na vida das pessoas. Também vamos falar das influências que nós recebemos no nosso dia a dia, né? E o nosso versículo-chave, versículo-tema, é o 1 Coríntios 11, 1, que Paulo diz o seguinte: siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Então, queremos convidar você a estar conosco nas nossas celebrações aos domingos e também acompanhar a gente aí nas redes sociais, nos nossos cultos ao vivo, nos nossos vídeos, para aprendermos juntos, louvarmos ao Senhor e edificarmos a nossa vida para sermos melhores como pessoas e melhores também como cristãos. Que Deus te abençoe. Espero você, espero vê-los, vê-la, tanto presente quanto por conferência. Que Deus te abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Conto com você. Boa noite, igreja. Estamos aqui nessa noite, nessa quinta-feira, para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos convidar a todos para que louvem o Senhor conosco, cantando aclame ao Senhor, né, exaltando o nosso Deus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem hoje aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e urge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você já pensou em construir, edificar algo para Deus? Será que é possível fazer isso? Será que Deus aceitaria uma construção, uma edificação nossa para Ele? Na Bíblia nós temos muitos casos. Muitas pessoas construíram algo para Deus ou para a missão divina, ou seja, para a missão humana, para cumprir uma determinação divina. E assim as pessoas foram vivendo e tendo seus sonhos realizados. Principalmente no Velho Testamento, você consegue observar muitas pessoas que viveram essa situação. Por exemplo, Noé. Noé não construiu a arca para Deus, mas a missão que ele estava vivendo, e a missão e a ordem que ele recebeu, foi para construir algo para a humanidade. Outro caso, Neemias. Outro caso, Abraão. Pessoas que construíram não apenas fisicamente, mas moralmente. Davi também teve que construir algo, teve o desejo de construir algo para Deus. Bom, eu quero pensar com você nesse dia, nessa oportunidade, de como podemos construir algo para Deus. De que maneira podemos construir? Será que Deus aceita a nossa construção? Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos hoje falar sobre alguns assuntos importantes que podem mudar a trajetória da nossa vida, podem dar uma felicidade maior, podem fazer a diferença na hora da necessidade, devido ao intuito de fazer todas as coisas para o Senhor. Até mesmo as pequenas coisas podem ser construídas ou edificadas para o Senhor. E eu quero hoje então pensar com você. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, no capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17, vai falar sobre o desejo de Davi construir um templo para o Senhor. E a partir do verso 1 até o verso 4, a palavra de Deus diz assim: Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu que na mesma noite, que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo,
Assim diz o Senhor: tu não me edificarás uma casa para eu morar. Acho interessante nós começarmos a pensar sobre construção, edificação, exatamente devido à diferença que existe. Quando Deus fala para Davi, dizendo que não era para ele construir uma casa para Deus morar, no caso, a gente pode entender que realmente que Deus não tem necessidade de uma casa, porque Deus é maior. Deus não poderia ser limitado no seu poder, na sua essência, por um local. Como nós precisamos sempre de um local para nos protegermos. Então, qual é a diferença, para a gente começar bem, qual é a diferença entre construir e edificar? Construir é uma coisa, edificar é outra coisa. Construir está no âmbito das ideias. Nós, brasileiros, temos o costume de falar e observar quando vemos uma construção, ou seja, uma edificação, chamarmos aquilo de construção. Ah, tem uma construção ali sendo feita. Mas a construção não é aquilo. A construção é quando o engenheiro, quando o arquiteto, ainda na sua mente, mentaliza, pensa no projeto, faz os cálculos. A construção não começa quando o pedreiro é contratado e ele coloca a primeira viga ou o primeiro tijolo. Não, a construção começa lá na ideia. Então, por que então Deus fala que Davi não poderia edificar e não construir? Porque a edificação é a realidade de uma construção. Quando você construiu a sua casa, quando você quer construir a sua casa, você primeiro idealiza. Então, o que Deus falou para Davi não foi que ele não poderia construir, porque ele construiu. Na verdade, ele construiu no seu desejo. Ele preparou, se você observar no livro de Samuel, no livro de Crônicas, que está listado isso, você vai observar que muitas coisas que Salomão edificou foram construídas por Davi. Porque quem idealizou foi Davi. Quem preparou foi Davi. Mas quem edificou foi Salomão. Então a proibição de Deus para com Davi não foi para construir. Essa é a nossa interpretação. A interpretação ocidental, a interpretação brasileira. De quando vê uma construção, falamos, não, aquilo é uma construção. Não, aquilo não é uma construção. Aquilo é uma edificação. Tanto é que quando você vai na prefeitura ou um órgão, né, que está regulado para poder verificar e fiscalizar as construções aqui no Brasil, o termo técnico é edifício. O que é um edifício? O edifício é um local aonde algo foi edificado, ou seja, trabalhado dia após dia. E o nome depois dele pronto é edifício e não construção. A construção é a ideia, a construção é o projeto, a construção é o ato, pode ser até o ato de fazer, mas depois dele pronto, depois do prédio pronto, é um edifício. Depois da casa pronta, é um edifício. Então quando Deus fala para Davi, olha, você não vai poder edificar uma casa para mim, e nós sabemos os motivos, porque Davi tinha sangue em suas mãos, e Deus fala para ele depois, olha, quem vai edificar vai ser Salomão. Ele coloca uma diferença muito, muito simples entre as duas coisas. Então eu quero pensar com você que talvez você esteja construindo para o Senhor, construindo para a sua família, construindo para você, para o seu futuro. Mas a edificação depende de uma liberação do Senhor. A construção, ela é automática. Você pode construir uma casa para você. Você pode construir ideias maravilhosas. Você pode botar no papel. Mas quem executa é o Senhor. Quem edifica é o Senhor. Quem tira do papel e coloca na prática é o Senhor.
E essa é uma grande diferença e temos que aprender isso. Porque senão você vai ficar lutando com Deus para construir algo que é dependente de liberação. E você não pode se perder nisso. Exatamente porque nós temos muitas coisas a construir. Mas a edificação depende da vontade de Deus. Então qual é o segredo? O segredo é você, antes de construir, antes de perder tempo construindo, antes de você avançar nos procedimentos da sua construção, você para tudo e pede autorização ao Senhor. Porque senão você vai fazer uma coisa que vai fazer todos os processos, vai chegar lá no final e Deus vai falar assim, ó, volta porque não é da minha vontade. E aí, não é da minha vontade por quê? Você pode perguntar para Deus, Senhor, eu estou construindo algo para o Senhor, estou construindo algo para servir ao Senhor, e por que não é da tua vontade? E então nós vamos para a segunda ideia. Porque o nosso passado influencia diretamente nas questões de autorização de uma edificação do Senhor. Algo que você quer construir para Deus, e para sair do papel para a prática, precisa ter atenção e aceitação do seu passado. Quando Davi se propõe a construir o templo do Senhor, a primeira coisa que Deus fala para o profeta Natã é, ele não vai edificar. Ele pode até pensar no que fazer, ele pode até ajeitar as coisas aqui, que eu vou orientar ele para fazer, mas quem vai edificar vai ser Salomão. Mas e aí? O que fazer então com o nosso passado, já que o nosso passado ele pode ser esquecido, o nosso passado pode ser lembrado, o nosso passado pode ter muitas complicações. E o que fazer? Hoje você quer construir, você quer edificar algo para Deus. No futuro, a partir de hoje, mas para o futuro, o que fazer? Você precisa aceitar o seu passado. E uma das coisas que normalmente a gente não faz. A gente nega o nosso passado, nós não temos muita sabedoria em lidar com o nosso passado. Nós queremos mudar o nosso passado. Nós queremos esquecer do nosso passado. Nós queremos reviver o nosso passado. Tem gente que só fica vivendo de passado. Isso não é bom. Nós precisamos aceitar o nosso passado. Aceitar o passado porque você fez o seu melhor no seu passado. Mesmo mediante a uma questão problemática, mesmo que gerou problemas, mesmo que as consequências ainda estejam presentes, mas lá no passado, talvez você fez o seu melhor, porque você era uma pessoa diferente do seu passado. Quando Deus fala para Davi com relação ao seu passado, e fala, olha, você não vai edificar o templo porque você tem sangue nas mãos, Davi aceitou o seu passado. Ele não ficou questionando. Você nota que ele não luta com Deus. Ele poderia falar, não, eu vou edificar, eu vou construir. E ele tinha poder para isso. Ele era rei. Ele poderia começar a fazer uma obra imediatamente. Olha, chama os meninos lá, vamos construir, pega o terreno, vai, faz o muro, faz a fundação. Mas ele obedeceu ao Senhor. Mas por quê? Porque ele aceitou o passado dele. Eu não sei o que aconteceu no seu passado. Talvez seja grave, difícil, complexo, mas uma coisa é certa. Se você quer edificar algo para Deus, construir algo para Deus, algo de valor, algo com objetivo real, você precisa aceitar o seu passado. Aceitar é melhor do que ficar questionando o seu passado. Ah, mas por que aconteceu? Ou por que não aconteceu? Ah, poderia ser melhor. Não poderíamos voltar do presente ao passado. Gente que vive de passado fica pensando assim, meu irmão, minha irmã, não faça isso. Aceite o passado. Aceite como ele é. Se ele é difícil, se ele é complexo, se ele é complicado, se ele é triste, aceite. Porque a partir do momento que você aceitar o seu passado de maneira consciente, nós vamos para o terceiro passo. E o terceiro passo é não se acomodar no presente.
Todas as vezes que você aceita o seu passado, você tira algo de bom do seu passado. Você tira algum proveito do seu passado. Alguma coisa que te ensinou no seu passado. E a partir desse momento que você aceita o seu passado do jeito que ele é, da maneira que ele está, do jeito que você sabe que está, você começa então a não se acomodar no presente. Então a igreja vive muito isso. Muitas pessoas, no fundo, por esquecerem o passado, por não aceitarem o passado, elas querem apagar o passado totalmente e acabam se acomodando no presente. E a palavra de Deus fala claramente, Romanos capítulo 12, no verso 1 até o verso 2, que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a partir do momento em que a acomodação do presente, ou no presente, se faz presente, quer dizer que não houve uma aceitação no passado. E a aceitação do passado. E aí vem, então, um grande problema. Que a acomodação no presente, ela traz conforto e não avanço. A acomodação no presente traz conforto e não avanço. Então é como alguém que nasceu numa situação complexa, uma situação delicada, viveu daquela maneira e segue os mesmos passos. Não avança. Infelizmente, eu tenho observado alguns crentes em Jesus que não se permitem avançar, não se permitem viver o novo, resistem o novo, resistem, têm resistência, criticam, falam mal. Meu amado, o seu fim não vai ser bom. O seu fim não vai ser bom porque a sua acomodação no presente e esse querer voltar ao passado e não aceitar o passado e não superar este passado não vai conduzir a um bom final. Você vai sofrer porque o Senhor vai te corrigir. E é isso que eu quero evitar. O Senhor sempre, na maneira de lidar, na maneira de fazer a obra dele, sempre andou para frente. Sempre esteve com planos futuros, com planos novos. E muitas vezes nós não concordamos com os planos de Deus. Muitas vezes não concordamos. Não concordamos com as ideias novas que Deus propõe. Então Davi, por exemplo, poderia não concordar com a ideia de Deus. Ele poderia questionar a ideia de Deus. Falar, não, eu sou rei, eu vou edificar e eu vou fazer. Pronto, acabou. Sabe por que eu falo isso? Porque eu estou ficando assim, muito surpreso com a quantidade de crentes de Jesus nas igrejas que têm não aceitado os projetos de Deus para a sua vida. Então Deus fala assim, olha, esquece esse passado, aceita esse passado do jeito que estava, não queira trazer o passado para o presente e vamos construir uma nova história, uma nova maneira, um novo jeito de viver, transformar a nossa mente, mas não. A pessoa, o seu familiar, o seu chefe, fica insistindo numa ideia antiga, numa ideia morta, algo que já passou, e o cara fica insistindo. Quero te dizer, querido, com todo amor e carinho, quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é museu. Se você não aceitar o seu passado, se você não superar o seu passado, e o passado do ambiente que você está vivendo, o ambiente da sua família, o ambiente da sua igreja, o ambiente do seu trabalho, você vai se acomodar no presente, vai se sentir confortável. E aí, a gente que é batista, quando fala sobre novo, tem um medo danado. Porque a palavra novo, renovação, entre os batistas é muito sensível. Mas eu não estou falando em romper com princípios. Não estou falando em romper com princípios bíblicos. Eu estou falando
em aceitar um futuro na vontade de Deus. Porque Deus, Ele não é apegado ao passado, Ele é apegado ao futuro. Por isso que Ele quer transformar a vida de cada um de maneira diferente, pensando em planos futuros. Você sabia que Deus tem planos futuros para a sua vida? Sabia disso? Que Ele já esqueceu o seu passado, que Ele já superou o seu passado, mas você não fica superando o seu passado, pelo contrário, você fica revivendo ele, fica refazendo ele, e Deus quer te dar uma nova história, quer fazer um novo momento, mas não, você fica se referenciando sempre ao passado. Meu amigo, minha amiga, você não vai ter um bom fim, porque isso não vai levar a algo positivo. O passado ficou no passado. Nós temos que seguir em frente. E se você não seguir em frente com o Senhor, você vai ficar para trás. O Senhor vai ficar te esperando, lá no céu. Todo amor e carinho. Mas eu tenho conhecido crentes em Jesus que não têm aceito os planos de Deus para a sua vida, para o futuro, porque o cara fica apegado ao passado. Uma outra ideia que podemos também perceber para construir algo para Deus é não desistir do futuro. Além de aceitar o passado e não se acomodar no presente, a gente tem que se esforçar, ou seja, não desistir do futuro. E o que eu tenho mais observado nesse tempo são pessoas que, antes de acontecer o planejamento, o cara já coloca um monte de impedimentos. Porque vai dar muito trabalho. Porque é muito caro. Porque eu não tenho dinheiro. Porque. As desculpas normais, né? Daqueles que não querem construir uma vida com Deus. E a palavra de Deus fala sobre esse tipo de gente. Jesus Cristo fala, né? O próprio... caberia bem na frase de Jesus, mas não foi Jesus, mas foi o autor de Provérbios, capítulo 6, no verso 6 até o verso 11, fala lá: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, não cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando tu levantarás do teu sono, um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como um meliante e a tua necessidade como um homem armado. Meu amado, se você quer construir algo para Deus, se você quer fazer algo de útil na sua vida, que passa muito rápido, eu gostaria que você focasse nos planos que Deus tem para a sua vida no futuro e aceitasse os planos que Deus tem para a sua vida no futuro e não colocasse impedimentos para a realização desse futuro. Eu fico imaginando Noé. Noé recebe uma ordem de Deus para construir uma arca numa área que não tinha mar. Noé tinha esposa e tinha filhos. Com certeza, Noé foi questionado. Com certeza, Noé teve complicações. Com certeza, Noé fez coisas que muitas pessoas não concordaram, porque era uma loucura fazer uma arca num local onde não tinha mar. Mas mesmo assim ele fez. E ele teve que se esforçar. E ele teve que levar aquela madeira toda, construir aquela madeira, fazer aquele barco, fazer todo o sistema de navegação, mediante as orientações do Senhor, receber os animais. É tão poderosa essa palavra de Noé, que chega a ser assim meio louco, humanamente falando, é loucura. Fico imaginando Noé. E ele não desistiu. E ele teve o fruto do seu trabalho. Qual foi o fruto? A própria vida. Porque, pela palavra, só ele ficou vivo. Só ele e a família dele. Todo mundo que não acreditou, todo mundo que zombou,
todo mundo que ficou do lado de fora da arca, todo mundo morreu. Então, eu quero pensar com você, querido, com relação à construção de algo para Deus. Vai custar caro. Vai custar sua saúde. Vai custar sua paz, às vezes. Vai custar os seus objetivos. Sim, vai custar. Mas vai ter um resultado que ninguém tem. E outra coisa que a gente pode pensar com relação a construir algo para Deus é que é necessário parar de se importar com o que os outros pensam. Particularmente, vejo que muitos homens de Deus na Bíblia, eles construíram muitas coisas. E a partir do momento que eles construíram, começaram a edificar, mesmo sendo da vontade de Deus de edificar, sempre surgiu um cabeçudo para poder atrapalhar. Sempre tem um enviado do capeta para poder atormentar. Neemias mesmo sofreu com isso. Neemias estava lá reconstruindo a morada de Jerusalém, e o cara foi incomodado, né? Neemias foi incomodado várias e várias vezes para parar aquela construção. Noé também. Moisés também. Na verdade, Moisés não construiu algo físico, mas construiu uma nação diferente. Libertou um povo, transformou o povo de Israel em nação. Uma terra própria, um local próprio, com leis próprias. Ele construiu algo moral, algo maior. Não edifício, mas algo maior. E quantas vezes Moisés foi questionado pelo seu próprio povo, foi perseguido, meu amado. Todas as vezes que você se levantar para construir algo para Deus, sempre vai se levantar alguém contra. E eu quero te pedir uma coisa. Não se importe com o que os outros falam ou pensam. Sabe por quê? Porque você tem que construir algo para Deus. E você tem que se importar com a opinião de Deus. Então qual foi a ordem? A ordem foi qual? A ordem foi fazer. Se a tua família vai falar, vai zombar, se os teus amigos vão falar, vão zombar, se membro de igreja, amigo de igreja, alguém de igreja vai falar e vai zombar, meu amado, tampa os ouvidos e só escute ao Senhor. Sabe por quê? Porque você vai ter que dar conta ao Senhor. Você não vai ter que dar conta no final dos tempos, lá no dia final. Você não vai ter que dar conta para os teus amigos, não. Você vai ter que dar conta para o Senhor. Então, pare de se importar. Guarde a sua mente. Não perca a sua paz pelo que o teu vizinho está falando ou deixa de falar. Não perca a tua paz pelo que o teu irmão, que às vezes não tem experiência com Deus nenhuma, vai falar ou deixa de falar. Não perca a tua paz pelo que os teus parentes, os teus amigos, esses caras aí que se dizem seus amigos, vão falar ou deixar de falar. Siga em frente. Se o Senhor mandou, siga em frente. Vai aparecer gente que vai querer atrapalhar? Vai sim. Sempre apareceu, não vai deixar de aparecer. Mas siga em frente. Confie no Senhor. Se você dobrar o teu joelho, se você entrar no teu quarto de guerra, a palavra de Deus promete que aquele que ora em secreto terá as suas respostas de oração também em secreto. E o Senhor vai te responder. Posso ouvir um amém daí? Mesmo online? Amém? Então, meu amado, você quer construir algo para Deus? E por isso que eu incentivo você a construir e estar na vontade do Senhor para que Ele possa te ajudar a edificar. Porque às vezes a ideia já está na sua cabeça, às vezes a ideia já está no papel, mas é o Senhor quem executa. Então busque ao Senhor. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, busque ao Senhor e não tenha medo daqueles que falam mal, daqueles que criticam, daqueles que zombam da sua fé por detrás, daqueles que ficam falando mal de você por detrás. Não atemorize o seu coração, meu amado. Sabe por quê? Porque Deus é maior do que esses indivíduos que são pessoas imaturas. Eu quero te pedir, não tenha medo. Não tenha medo. Siga em frente, porque você vai ter que dar conta ao Senhor.
E se o Senhor é contigo, meu irmão, pode contar que Ele vai passar por cima de quem tiver que passar. Então você tem que dobrar o seu joelho, você tem que obedecer ao Senhor, você tem que estar na presença do Senhor exatamente para não se importar com aquilo que o teu vizinho, o teu irmão, a tua vida, o teu familiar, o teu amigo, qualquer pessoa fala ou deixa de falar, meu irmão. A palavra de Deus fala assim, que você deve fazer todas as coisas como se fosse ao Senhor. Ele não fala que é para fazer para o teu irmão. Ele não fala que é para fazer para a tua igreja. Ele não fala que é para fazer para tua família. Não, ele fala que é para fazer para o Senhor. Então, mude a sua mente. Pare de pensar baixo. Pare de pensar pequeno. Porque normalmente filho de Deus não pensa pequeno não, porque o Deus que ele serve é grande. Então, se você quer construir algo para Deus grande, dobra o teu joelho, se dedica ao Senhor, obedece ao Senhor, siga em frente, aceita o teu passado. O teu passado não tem como apagar. Segue em frente, trabalha muito no presente, não se acomode no seu presente, não desista do seu futuro, não coloque impedimentos. E pare de se importar com o que os outros falam ou pensam e siga em frente. Eu estou aqui na igreja, meus amados, pelo tempo que Deus assim permitir. Uma das coisas que eu faço, eu não me importo com o que os outros falam. Ah, mas a igreja não, a igreja tem dono. E a igreja, o dono da igreja é o Senhor. E é o Senhor que eu me importo. Ah, mas a minha família... Não, é o Senhor que eu me importo. Sempre fui assim. E pela graça de Deus, o Senhor nunca deixou de ter vitória. Nunca deixou de dar vitória. Sabe por quê? Porque eu não estou nem aí pelo que os outros pensam ou falam. Eu estou servindo ao Senhor. Então sai da frente. Então, meu amado, se eu fosse você, eu pensava assim também. Se eu fosse você, com os seus sonhos, com os seus objetivos, com as coisas que você tem realizado, os sonhos que você tem para sua família, se eu fosse você, eu trabalhava bastante, tocava para frente e construía algo para Deus. Porque quando você chegar no dia final, esses seus inimigos, esses seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, essas pessoas, elas não vão dar conta a você e você não vai dar conta a elas, você vai dar conta ao Senhor. Então, siga em frente. Não tenha medo. Todas as pessoas da Bíblia que foram vitoriosas sempre tiveram algumas pessoas que quiseram atrapalhar. E eu quero te dizer nessa noite, nesse dia, siga em frente. Você tem que se importar com o que Deus pensa e não com o que os homens pensam. Deus é contigo. Deus proverá. Siga em frente. E o Senhor vai na frente e vai dando vitória. Meus amados, vamos orar? Eu peço a você que quer construir uma relação com Deus. Às vezes é difícil para o não crente construir uma relação com Deus porque os amigos zombam. Porque a família às vezes zomba de você ler a Bíblia. Eu quero te dizer, querido, que lá no dia final você não vai estar com a sua mãe nem com o seu pai, nem com seus amigos, você vai estar perante o Senhor. Então, se eles zombam da sua fé, fique tranquilo, porque o Senhor, Ele não zomba. O Senhor, Ele quer você apegado a Ele, apegado aos conhecimentos da palavra. Então, se você está vivendo um momento de dificuldade de exercer a sua fé cristã, fique tranquilo. Olhe ao Senhor, siga em frente, que o Senhor vai mudar, vai te dar sabedoria. E se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, eu gostaria que você não olhasse para ao redor, não olhasse para as pessoas que estão ao seu redor. Não, eu vou aceitar Jesus, eu vou perder meus amigos que bebem, que cheiram, que se drogam. Isso não é amigo, meu irmão. Isso não é amigo, isso não é amizade. Amizade é outra coisa.
Amizade é quando a gente é aproximado de Deus. Amizade é quando a gente tem comunhão com Deus. Amizade é quando a gente quer construir algo de valor para Deus e para a nossa família. Vamos orar? E se eu fosse você, eu aceitava Jesus como seu Salvador. E se você já é crente em Jesus e quer se reconciliar, também não olhe ao redor. Olhe para o Senhor. Não olhe para a igreja. Não olhe para as pessoas que estão na igreja ou deixam de estar. Às vezes a gente ouve muita coisa, muita informação ruim da igreja, mas eu quero te dizer, querido, olhe para o Senhor, porque é Ele que importa. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado pela Tua graça e muito obrigado porque o Senhor nos dá a orientação necessária para que o Senhor possa nos dar a sabedoria e as vitórias necessárias, porque queremos construir algo para o Senhor. Senhor, sabemos que muitas e muitas pessoas se levantam contra quando a gente quer construir algo para Deus, quando a gente quer fazer algo para a Tua obra, como as pessoas se levantam. Isso acontece com todo crente em Jesus. E, ó Senhor, dá, Senhor, orientação àqueles que estão ainda novos na fé, para que eles possam ter força suficiente para resistir, às vezes, a um familiar que zomba, a um amigo que debocha, às vezes um chefe de trabalho que persegue. Ó Senhor, concede a eles a Tua força, concede a eles a Tua graça, para que eles possam seguir firmes na Tua fé, porque no dia final nós daremos conta ao Senhor e não a ninguém. Vem, Senhor, com a Tua graça sobre nós e dá-nos, Senhor, as Tuas vitórias. Dá-nos, Senhor, vitórias na nossa família, dá-nos vitórias, Senhor, no nosso trabalho, dá-nos vitórias, Senhor, na nossa igreja, dá-nos vitórias, Senhor, dia após dia, para que possamos vivenciar a Tua graça e a Tua misericórdia e termos um legado, construirmos um legado, não para os homens, mas para o Senhor, para o Teu serviço. Esteja conosco em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, vamos juntos construir para Deus. Lembrando que Deus anda, sempre andou, sempre viveu para frente. Então esqueça o passado. O seu passado não tem como mudar. Aceite o passado como ele é. Não se acomode no presente. Siga em frente sempre olhando para o futuro e feche os seus ouvidos para o que os outros falam e peça orientação ao Senhor. É ao Senhor que você vai ter que dar conta. Então vamos juntos na presença do Senhor e Ele nos dará a vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde e peço a você duas coisas. Primeiramente, que faça contato com as pessoas da igreja. É necessário, nós já voltamos às nossas celebrações presenciais. A sua presença é muito importante, mas todo cuidado também é devido. Se você está sentindo algum sintoma, está sentindo algum sintoma de gripe, está com algum parente com Covid-19, todo cuidado é pouco, se cuide, né? Por favor, use sua máscara, use seu álcool em gel, tenha cuidado, mas nós já estamos voltando às nossas celebrações presenciais, vamos retornando gradualmente e, por favor, nos ajude aí na nossa ação social para ajudarmos as pessoas de alguma maneira nesse tempo de dificuldade na nossa cidade. Deus te abençoe e te guarde, faça você cada dia mais feliz na presença do Senhor. Felicidades.